Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Marcos 4. A leitura será uma leitura um pouco longa, do versículos de 1 a 20. É uma parábola que você já conhece, você já ouviu esta parábola, com toda certeza. Nós já pregamos este texto aqui outras vezes. Trata-se da parábola do semeador. Eu vou fazer esta leitura na nova versão transformadora, uma linguagem mais atual, e você pode acompanhar na sua Bíblia que você tem em mãos. Marcos 4, versículos de 1 a 20. Mais uma vez, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Em pouco tempo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então, ele entrou num barco e sentou-se, enquanto o povo ficou na praia. Ele os ensinou contando várias histórias na forma de parábolas, como esta. Ouçam. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos sem nada produzirem. Ainda outras caíram em solo fértil e germinaram, cresceram e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Mais tarde, quando Jesus estava sozinho com os 12 e os outros que estavam reunidos ao seu redor, perguntaram-lhe qual era o significado das parábolas. Ele respondeu: a vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus, mas uso parábolas para falar aos de fora, de modo que mesmo que vejam o que faço, não perceberão, e ainda que ouçam o que digo, não compreenderão. Do contrário, poderiam voltar-se para mim e ser perdoados. Então Jesus disse: se vocês não entendem o significado desta parábola, como entenderão as demais? O lavrador lança sementes ao anunciar a mensagem. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e a toma deles. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e, se demora, a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas, não produzindo fruto. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 ou até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Lançar sementes. A parábola do semeador é uma das mais conhecidas, principalmente no contexto missionário. Falar é semear a palavra de Deus. No entanto, eu quero propor hoje nós olharmos para esta parábola numa outra perspectiva. Eu quero me apropriar da imagem da parábola para falar não apenas da necessidade de lançarmos as sementes, mas também na perspectiva que nós um dia fomos o solo que recebeu uma semente, que foi plantada, germinou, brotou e está crescendo dia após dia. E nesse brotar e desenvolver-se está a jornada da fé. Série que nós queremos mostrar que há muito mais a ser vivido em nossa relação com Deus e há muito ainda a ser desenvolvido na nossa relação com Deus. Em seu livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, o pastor da igreja New Life Fellowship, Peter Escaseiro, ele nos apresenta um capítulo inteiro dedicado a passar por uma muralha que se interpõe em toda a caminhada cristã. Ele nos mostra 6 estágios pelos quais os cristãos passam em sua relação com a fé em Deus e precisam ser compreendidos
para que nós possamos nos achar fiéis diante do Pai. E pensando nesses estágios proposto pelo reverendo Peter Scazzero, que nós vamos falar a respeito da jornada da fé em 2 mensagens. A muralha que se apresenta nesta mensagem, nesta série de mensagens, nos faz compreender que a vida com Cristo não é apenas o que veremos nesta mensagem, mas vai além disso. Muitas vezes a nossa caminhada cristã se resume a uma visão limitada daquilo que o Evangelho tem a nos oferecer. E nós não vivemos a plenitude do Evangelho. Então, nesta primeira mensagem, o que eu quero oferecer e o que eu quero pensar com vocês é abordar estes 3 primeiros estágios da jornada. Nós vamos compreender como a nossa vida de fé se desenvolve e como o nosso relacionamento com Deus acontece nestes 3 primeiros estágios, a saber, o conhecimento a respeito de Deus, o discipulado e a vida ativa de serviço. Nós vamos compreender que muitos de nós estão com a sua fé em um destes estágios e que nós devemos entendê-los para crescer e frutificar para o reino de Deus. O conhecimento a respeito de Deus é o primeiro estágio apresentado por Scazzero e mostra como nós somos alcançados pela graça de Deus. É o nosso ponto de partida. Pode acontecer na nossa infância, na juventude, na adolescência, na idade adulta, tardiamente. É um momento de conscientização do que é a vida com Cristo. E tal despertamento é desencadeado pela misericórdia de Deus em nossas vidas. Este primeiro momento é quando a semente é lançada e encontra em nosso coração a terra fértil. Ela penetra em nosso coração e há uma mudança. Talvez pudéssemos aqui, até à luz da imagem da parábola que nós lemos, colocar um pré-estágio daqueles que recebem a palavra e estão ali ao redor do Evangelho, que são aqueles que têm a semente semeada entre as rochas, né? Ela brota, mas ela não tem raízes profundas. São pessoas que estão circulando por igreja, circulando em torno do Evangelho e não conseguem se firmar e criar raízes. Eles simpatizam com o Evangelho, mas a semente não foi semeada em seu coração. Mas vamos continuar entendendo um pouco mais a respeito deste primeiro estágio da nossa fé, que é o estágio do conhecimento de Deus. Um dos primeiros despertar que ocorre em nós, quando a semente é semeada, promovido pelo Espírito Santo, é o da consciência do erro. Em tempos onde a gente não gosta muito de estar errado, aliás, em tempos onde o erro é um conceito até subjetivo, né? Veja bem, pastor, não é que eu estou bem errado, né? O senhor tem uma visão diferente da minha, né? Reconhecer-se pecador é uma das maiores mudanças que pode ocorrer na vida de uma pessoa. Porque reconhecer-se pecador é reconhecer que está errado, que necessita de transformação, que precisa ser mudado. E o momento em que tomamos conhecimento de nossa condição, de tomados e dominados pelo pecado, é o momento em que nós despertamos para a necessidade de mudança de vida. O cristão é, por definição, um pecador arrependido. Um pecador arrependido. A sociedade insiste em nos dizer que nós não devemos nos arrepender de nada. Você já deve ter ouvido isso. Você já deve ter lido isso. Eu não tenho do que me arrepender. Mas diante do meu e do seu pecado, Jesus, Ele nos diz, como Ele disse àquela mulher, pegue em adultério, vá e não peques mais. E isso exige de cada um de nós mudança de atitude, consciência do erro. Como eu não vou pecar mais se eu não tenho consciência do erro? É preciso o despertar da consciência. E este despertar é dado quando a semente alcança o nosso coração. E é semeado em nosso coração. O segundo despertar, um outro despertar, é o despertar do Espírito Santo em nós, é o da consciência da necessidade de Cristo. A partir do momento que eu reconheço o meu erro, que eu sei que eu sou pecador, e a resposta para esta consciência do pecado e a necessidade de mudança é Cristo. Ele é quem nos garante o perdão e a mudança de vida. Ele é o nosso ponto de partida para a jornada da fé.
A mudança de vida passa por reconhecermos que nós não somos capazes, por nós mesmos, de resolver a nossa condição de pecador. E tal condição só pode ser resolvida, só pode ser mudada pelo agir do Espírito Santo na minha e na sua vida. Espírito Santo que nos é dado por Cristo. E somente em Jesus nós somos capazes de eliminar o peso do pecado que está sobre os nossos ombros e caminharmos segundo a vontade de Deus. Nós vimos então 2 despertar provocados pela semente semeada em nosso coração. A palavra de Deus nos confronta e nos põe diante da nossa natureza pecaminosa e nos faz compreender que a transformação é necessária. Se você não consegue reconhecer diariamente que é um pecador e carece de Cristo, peça perdão a Deus. Peça que Ele lhe revele aonde você precisa mudar, o que há em sua vida que precisa ser transformado. Uma mudança para ser cada vez mais parecido com Cristo. Essa deve ser a nossa meta de vida. Este é o caminho para progredirmos, para caminharmos. E existe uma direção a seguir. Se você deseja ser cada vez mais parecido com Cristo, se você deseja crescer, desenvolver na sua fé, existe um caminho a ser trilhado, e é um dos estágios propostos por Escaseiro, e que você tem acesso aqui. Na nossa igreja você tem acesso. Eu estou falando do discipulado. Uma vez com a semente no coração, é preciso que ela se desenvolva. Nós estamos falando de se conhecer sobre Deus e o que significa ser seguidor de Cristo. E tais acontecimentos só ocorrem quando nos sujeitamos ao aprendizado e ao discipulado. Geralmente é neste estágio que tomamos consciência do que é ser cristão e pertencer a uma igreja, a uma comunidade de fé, e como praticar as disciplinas espirituais para o crescimento da nossa fé. É o estágio onde os fundamentos e os alicerces da nossa relação são lançados. É o estágio onde as raízes estão começando a entrar terra dentro, crescer, para que o broto possa surgir. A semente não vai simplesmente soltar o seu broto para cima, ela tem que se fixar primeiro na terra. E é exatamente aqui que isto acontece, é quando o broto, para romper a terra, precisa se fortalecer debaixo dela, com nutrientes suficientes para nascer. Quando a nossa consciência desperta, buscar conhecimento acerca de Deus é o caminho a seguir. Por isso a nossa caminhada de discipulado aqui na igreja, e proposta pela Igreja Nacional, pela IPI do Brasil, trata em sua primeira jornada de 12 encontros sobre vida pessoal e nossa relação com o mundo, a família, as questões de nossas vidas. E em todas elas, esta jornada de caminhada nos mostra como Deus se faz presente como autor e direcionador de tudo o que há. Aprender sobre Deus é ter contato com a sua palavra, é conversar com Ele na oração, é manter a comunhão com os irmãos, é se submeter ao discipulado como forma de aprender mais dele. Nós aprendemos sobre Deus e também aprendemos como ser seguidores de Cristo. Muitos de nós nos encantamos nos primeiros anos da nossa fé. Volta e meia a gente ouve aquela expressão: nós precisamos voltar ao primeiro amor. Há aquele fogo, né? Quando a gente se converte, quando o Espírito Santo nos alcança. E aí você deseja servir a Deus e você busca a Deus com vigor, com força. E parece que o tempo vai passando. E aí a gente fica com uma saudade de sentir aquilo que a gente sentiu no primeiro amor. E aí a gente começa a procurar culpados. Para quem foi que fez a minha chama se apagar, né? De fato, o primeiro amor é uma chama linda a arder em nós. No entanto, a vida com Cristo é mais do que o despertar da consciência, é uma jornada de fé que se estende por toda a vida. O próprio Jesus sabe disso, e é por isso que Ele intima a mudança de vida
E ele passa durante 3 anos, dia e noite, 24 horas, caminha com seus discípulos, dorme com eles, se alimenta com eles, durante 3 anos de ministério, para que eles possam compreender o que é a vida com Cristo, qual é a vontade do Pai. Hoje, talvez nós não tenhamos o tempo e a disponibilidade de uma caminhada tão radical, não é mesmo? Imagina a gente falar assim, pessoal, para tudo por 3 anos, vamos mudar todo mundo aqui para a igreja, dia e noite, noite e dia, todo mundo junto aqui, né? Ia ser um pouco difícil isso. No entanto, a igreja nos dá a oportunidade de aprender a vida com Cristo por meio do discipulado. Só que poucos caminham a jornada do discipulado. E alguns preferem pular direto para o 3º estágio, que nós vamos falar daqui a pouco. Nós vimos a importância de se aprender sobre Deus, de se aprender a ser um seguidor de Cristo. O discipulado ele é fundamental. Ele te aproxima de Deus, ele te aproxima de Cristo, ele te aproxima do seu discipulador e aproximando você, por consequência, da igreja, da comunidade de fé. O discipulado não é apenas um curso que você faz. Às vezes as pessoas ficam um pouco reticentes em fazer o discipulado, porque pensam assim, é mais um curso que eu vou fazer na igreja de 1 ano de duração. Quando na verdade é uma caminhada que nós iniciamos, primeiro como discípulos, ouvindo, e à medida que você é discipulado, você é desperto para a necessidade de discipular, e ao discipular você se reencontra com as bases da sua fé, e assim você fortalece a sua comunhão com Deus e com a igreja. Eu costumo dizer que discipular é ser discipulado. Aquilo que acontece numa relação de discípulo e discipulador, é o desenvolvimento de uma amizade, de um relacionamento, de uma caminhada. E a gente pode aqui, quem sabe, até abrir para um testemunho daqueles que estão sendo discipulados aqui na igreja, do quanto melhorou a nossa relação, e do quanto a gente se aproxima mais um do outro, e conhece mais a vida um do outro, e as necessidades, e a maneira como a pessoa age e fala nesta relação de discipulado. No entanto, como nós já dissemos, poucos caminham a jornada do discipulado, e alguns pulam para o 3º estágio, proposto por Escazero, a vida ativa, o servir a Deus e o servir ao próximo. A vida ativa é o momento em que passamos a fazer. Nós nos envolvemos na vida da comunidade, trabalhamos, promovemos eventos, dedicamos nossos dons e talentos para servir a Cristo e aos outros. Há um risco aqui de se cair no ativismo, mas se fundamentado, se as raízes forem sólidas, se elas foram muito bem fortalecidas no discipulado, se não se pulou o estágio de discipulado direto para o servir, este é um dos estágios onde o broto, tendo rompido a terra, passa a oferecer a sua vida como serviço a quem está ao redor. É o estágio em que o serviço passa a ser uma realidade em nossas vidas e uma parte constante em nossas agendas. Mas a quem servimos? Primeiramente, nós servimos a Deus. Muitos de nós estamos acostumados a olhar para o serviço da igreja e pensar neles como servir a Deus. De fato, muito do que nós fazemos aqui no templo é serviço a Deus. Mas o serviço a Deus não se resume só ao que fazemos na igreja. Servir a Deus é dedicar a sua vida em todos os momentos para exaltar e proclamar que Ele é o Senhor das nossas vidas. De nada adianta você servir a Deus em um dos ministérios aqui da igreja, se a sua intenção não for a de proclamar e exaltar que Ele é o Senhor de nossas vidas. O ativismo religioso deve ser combatido justamente porque o seu fruto é vazio, não possui raízes profundas. Na primeira tempestade, no primeiro vento, na primeira dificuldade, é arrancado fora. Mais que organizar eventos, nós criamos oportunidades para que você traga pessoas para se aproximarem da comunidade de fé.
e assim, por meio do seu testemunho, se aproximarem de Cristo. Você percebe a linha tênue entre servir a Deus e ao próximo? Criando oportunidades para que as pessoas se aproximem de Deus, acabamos por servir ao nosso próximo, oferecendo-lhes acesso à mensagem da salvação em Cristo Jesus. Mensagem que é pregada e vivida em nossa igreja, é pregada e vivida em nossas vidas. Servir ao próximo é olhar para as pessoas do nosso convívio e identificar ali, muitas vezes, necessidades das quais elas não enxergam. Quantas pessoas você conhece que estão dando cabeçadas na vida, batendo cabeça, enfrentando dificuldade atrás de dificuldade, e que quando você pensa sobre ela, o seu diagnóstico ele é preciso. Só falta Jesus na vida dessa pessoa, só Jesus na causa. Ah, está dando cabeçada desse jeito porque está longe de Cristo. O duro é que a gente só fica no diagnóstico, a gente não vai para a ação, a gente não serve ao nosso próximo dizendo: meu irmão, meu amigo, tem um jeito de você parar, de você interromper essa rotina de problemas. Tem um jeito de você enfrentar esta rotina de problemas de maneira mais pacífica, com paz no seu coração, com tranquilidade. Nós precisamos ver aquilo que oprime o nosso próximo, que os fazem infelizes. São condições e situações que muitas vezes você e eu já passamos na nossa vida, e que nós fomos despertos e alcançados pelo Espírito Santo, que nos mostra como Jesus nos resgatou pelo sacrifício da cruz, como o seu sangue, o sangue de Cristo, nos lavou e nos purificou de todo o pecado, e nos coloca diante de pessoas que estão passando por situações parecidas com as nossas, dificuldades semelhantes às nossas, e que nós pensamos: falta Cristo, mas não temos a audácia de servir a essa pessoa dizendo: deixa eu falar de Cristo para você, deixa eu te mostrar como Cristo pode mudar a sua vida. Nós vimos a importância de se servir a Deus e ao próximo, e como há uma linha tênue que separa as duas. Servir ao próximo é, em certa medida, servir a Deus. No entanto, é preciso tomar cuidado para não confundir o servir a Deus e ao próximo com apenas participar dos cultos ou atividades, mas se estende para a nossa vida, para a nossa maneira de viver. Servir é que nos faz semear, colher, discipular. Servir é a resposta que damos em todo e qualquer momento ao amor incondicional de Deus por nós. Servir é a vida do cristão. Concluindo, conhecimento a respeito de Deus, discipulado ou vida ativa. Em qual destes 3 estágios eu estou? Talvez seja essa pergunta que você se faça neste momento. E como o próprio Peter Scazzero enfatiza, é importante lembrar que, embora possamos nos identificar com mais de um estágio, ou mesmo que nos encontremos em transição entre eles, nossa tendência será ter um estágio que melhor caracteriza a nossa fé agora. Saber onde você está é importante para se aprofundar em sua relação com Deus. Tudo começou conosco, num lançar de semente, que o Espírito Santo fez entrar, germinar e brotar em nossas vidas. Nós somos convocados para o discipulado, quer sendo discipulados, quer discipulando. Nós somos chamados a servir a Deus e ao nosso próximo. O convite para nós, nessa primeira mensagem da série, é observarmos a jornada da fé, não como um completar de etapas. A proposta que eu quero deixar aqui para você não é que você tem que, agora eu já passei por essa etapa, tiquei, agora eu vou para a próxima, eu vou ticar aqui, agora eu vou para a outra, opa, mais um pontinho. Pastor, dá uma estrelinha aqui para mim que eu já passei dessa fase. Não é isso, né? A nossa vida com Cristo ela é dinâmica e nós caminhamos por esses estágios em determinados momentos.
Mas nós precisamos compreender que a vida com Cristo é uma caminhada em direção à coroa da vida. É um convite a sermos cada dia mais parecidos com Cristo e fazermos a diferença no mundo cada dia mais individualista e distante uns dos outros. Do conhecimento ao servir, nós somos chamados por Deus para desenvolver a nossa fé e fazê-la frutificar. Não somos chamados ao ativismo, mas à vida. E vida é movimento que produz mais vida. Ao passarmos por estes 3 estágios, nós damos com uma muralha. Segundo Escaseiro, para muitos de nós a muralha aparece em meio a uma crise que vira nosso mundo de cabeça para baixo. O que Escaseiro nos diz é que tragédias, reviravoltas e mudanças acontecem, e algumas nos limitam, nos paralisam. A grande questão é que os cristãos, em sua maioria, ao se depararem com muralhas em suas vidas, tendem a parar, se retrair, se amoldarem às dificuldades. O que Escaseiro nos propõe é que a muralha deva ser a oportunidade de desenvolver a nossa fé. Muitos de nós conhecem a Cristo, se sujeita ao discipulado, caminha a jornada discipular, é ativo na vida da igreja, e ao se deparar com problemas e dificuldades na caminhada com Cristo, pensa que somente isto é a vida com Cristo. Eu aceitei a Cristo, ouvi o chamado do Espírito Santo, aprendo da palavra, participo da vida da igreja, ajudo meus irmãos, e a gente acha que a vida com Cristo termina aí. Não se renda às suas dificuldades. A vida com Cristo é muito mais do que essa superfície que nós observamos no dia de hoje. Nós vimos nessa primeira mensagem a necessidade de identificar em qual desses estágios nós estamos. Mais que uma fórmula para compreender a caminhada com Cristo, é uma maneira de avaliarmos como estamos em nossa relação com o Mestre e com o nosso compromisso em ser e fazer discípulo. Nós não somos chamados por Deus para uma vida de esquentar banco, de sermos mais um número. Nós não somos mais um número. Hoje nós caminhamos pelos 3 estágios iniciais e chegamos até ao pé da muralha. Semana que vem nós vamos falar da necessidade de se passar por essa muralha e compreender quais são os próximos passos para o desenvolvimento da nossa fé. Eu quero convidar você, se você tem acesso à internet, eu quero que você ouça novamente esta mensagem durante a semana. Lá pela terça, quarta-feira, ela deve estar já online, lá no YouTube da igreja, a gente divulga no Facebook da igreja, né? Está no site da igreja, se você abrir o site da igreja, na primeira página ela vai estar lá. Ouça essa mensagem novamente, ore, medite, tente compreender onde e como você pode servir melhor a Deus. E principalmente, compreenda que um dia alguém lançou a semente, essa semente entrou no seu coração e essa semente brotou. E nós somos chamados como igreja, hoje, a servir a Deus e a servir ao nosso próximo. Compreender a nossa jornada de fé é importante para que nós possamos reerguer, reestruturar a nossa vida como igreja. Há muito que ser feito, há muito que se sonhar, há muito que planejar para este ano de 2017. Há muito que olhar para frente e há pessoas do seu lado, no seu dia a dia, que carecem da semente da palavra do Senhor. Nós devemos semear. E uma coisa que me chama a atenção na parábola é que Jesus ele deixa muito claro que o semeador é aquele que lança a semente, é aquele que semeia. E o mais interessante disso tudo é que ele lança a semente e ele não está muito preocupado em olhar aonde ele está lançando, não. Se a gente pegar essa parábola aqui e contar para um agricultor, ele vai falar assim, mas esse Jesus aí não está com nada. Tinha que ter preparado a terra, arado, né? Colocado lá os nutrientes, aí vinha, lançava a semente que brotava. Mas Jesus fez uso de uma imagem para nos
de uma parábola para nos dizer: lance a semente. Não faça apenas diagnóstico da vida das pessoas. Apresente a solução. Você e eu conhecemos a solução. Nós conhecemos a Cristo. Nós sabemos do poder transformador de Cristo. Nós sabemos que Ele é capaz de mudar a minha e a sua vida. Porque Ele mudou a minha e a sua vida e Ele continua mudando a minha e a sua vida. Vamos semear. Vamos conhecer melhor como é a vida com Cristo. Que Deus assim nos abençoe.